Olá, um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao meu canal, Canal Família. E quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, Pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Glória a Deus. Quero deixar mais um vídeo aqui no meu canal e quero convidar você para assistir este vídeo até o final, deixando o seu like, fazendo o seu comentário, e também convido você que ainda não é inscrito neste canal para se inscrever neste canal para nos ajudar na divulgação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu gostaria de deixar neste momento uma palavra concernente o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Nós observamos que lá no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, entre o versículo 28 e o versículo de número 29, nós temos uma profecia que foi falada pelo profeta Joel, profeta classificado na classificação dos profetas menores, porém usado por Deus. Ele nos deixou esta profecia dizendo o seguinte: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre a serva, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Então nós observamos aqui que através desta profecia, dita pelo profeta Joel, Deus ele faz uma promessa ao seu povo, dizendo que depois ele derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Mesmo porque pelo Velho Testamento o Espírito Santo ele era dado com restrição, porque era dado somente aos profetas para profetizar, para falar, para trazer a mensagem de Deus ao homem. E nós observamos aqui que através desta profecia do profeta Joel, Deus nos faz uma promessa que havia de derramar o teu espírito sobre toda a carne. Ele disse: os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Glória a Deus. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos, em outras versões, terão visões. Observamos que o Espírito Santo ele foi derramado para toda a classe de pessoas que servem a Deus com dedicação, com alegria. Esse Espírito Santo foi derramado até sobre os servos e sobre a serva. Por que ele falava isso? Porque na época as famílias israelenses tinham muitos servos e muitas servas que trabalhavam para eles na parte serviçal da sua casa. Era considerado servos e servas. Então até nos servos e das servas ia ser derramado o teu espírito naquele dia, diz aqui o profeta Joel. Aí nós observamos aqui que, glória a Deus, que João Batista, ali no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículo 11, ele diz assim: e eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, glória a Deus, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar a sua sandália, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observe só que aqui diz com o Espírito Santo e com fogo. Então nós observamos que existe uma especialidade entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. O que seria, no caso, batismo com fogo?
O batismo com fogo, ele fala sobre a obra purificadora, glória a Deus, através de Jesus Cristo. A obra purificadora de Jesus, esse batismo, ele vem de Jesus, quer dizer, é o batismo com fogo, né? Então, observamos aqui que esta palavra, ela é maravilhosa. Nós possamos aqui, então, glória a Deus, nós possamos aqui, então, ter essa explicação concernente ao batismo com fogo, né, que o João Batista pronunciou aqui na tua palavra. O batismo no Espírito Santo trata-se de uma efusão, ou seja, um derramamento do Espírito sobre a vida da pessoa. Que fala-se sobre uma experiência completa, glória a Deus, do Paracleto de forma abundante. É o reacender de um relacionamento com Deus através da efusão do Espírito Santo. Aí nós observamos aqui o seguinte, que lá em João capítulo 7, versículo 38 ao versículo 37 ao versículo 39, Jesus estava numa festa essa que era a festa de purificação dos judeus. Observamos que ele disse assim, que o escritor escreveu assim, que no último dia, o grande dia da festa, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. Jesus estava lá naquela festa. Olha que coisa interessante. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu ventre. Glória a Deus. E isso Jesus estava dizendo, era do Espírito que havia de receber, ou do Espírito Santo que havia de ser derramado sobre o seu povo, né? Que havia de receber todo aquele que crer, havia de receber, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quer dizer, Jesus estava no meio deles, Jesus não tinha ainda se ascendido ao céu, então o Espírito Santo não tinha necessidade de ser derramado naquele momento. Mas quando ele subisse, ele disse: eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós, né? E eu vou rogar ao Pai, e ele vai enviar outro Consolador que fique convosco para sempre. Então, está falando do Espírito Santo de Deus, né? E nós observamos aqui que para que o cristão venha receber esta efusão do Espírito Santo, esse derramamento do Espírito Santo, esse revestimento do Espírito Santo na vida dele, há uma necessidade interessante de o cristão ser perseverante na sua fé, dele perseverar na sua fé, dele permanecer no lugar a qual Deus te colocou. Observamos aqui que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz que cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam no mesmo lugar, mas que lugar que eles estavam? A Bíblia diz que após Jesus ascender ao céu, os discípulos eles foram para o cenáculo e ali começaram a buscar, começaram a orar, começaram a pedir. E entre cerca de 9 dias, eles ali fizeram suas reconciliações, reconciliaram, pediram perdão um para o outro, né? Aqueles que tinham mágoa um com o outro se humilhou. E quando foi no 10º dia de oração que eles estavam ali, reunidos no mesmo lugar, chegou o dia do Pentecoste, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, um vento impetuoso, né? Um vento que encheu toda a casa em que estavam assentados. Aí foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, que as quais pousaram sobre cada um deles, né?
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Isso significa que naquele dia do Pentecoste eles deixaram o seu dialeto natural e começaram a falar em línguas de outras nações que estavam reunidas naquele lugar, que estavam reunidas em Jerusalém. Então observamos aqui que o nosso Deus, ele é um Deus que faz sua promessa, mas é um Deus que cumpre as promessas que ele faz. E muitas vezes a pessoa não recebe a promessa de Deus, porque a pessoa sai da posição que ele precisa estar, porque a pessoa sai da posição que ele está, e aí ele deixa de receber a promessa de Deus. Mas a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também diz, que o nosso Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele fala. Aleluia, mas o que ele fala, ele cumpre. O que ele promete, ele cumpre a sua promessa. Deus não é Deus de fazer promessa em vão, ele faz promessa com propósito de um dia cumprir a sua promessa. Observamos aqui que lá em Atos dos Apóstolos, houve um outro derramamento do Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 44, a Bíblia diz que lá na casa de Cornélio era um homem que era temente a Deus, era um homem que jejuava, era um homem que fazia esmola, era um homem que fazia, que tinha uma obra excelente diante de Deus. E lá, quando Pedro foi enviado para lá, e Pedro começou a falar da palavra de Deus, começou a pregar a mensagem que a qual Deus tinha colocado no teu coração para pregar, diz aqui que dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles, né? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para você receber essa efusão do Espírito Santo, existe uma solução. O profeta Abacuque disse o seguinte: eu ouvi a tua palavra e temi. Aleluia. Então é necessário ouvir a palavra e temer a palavra a qual está ouvindo. Aí você recebe essa promessa gloriosa do derramamento do Espírito Santo. Glória a Deus. Observamos aqui que o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra a qual Pedro estava pregando ali para o povo que estava ali ouvindo. Também observamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, onde Paulo ali fazia uma reunião, onde Paulo pregava a palavra de Deus e perguntava para os que estavam ouvindo: recebeste já o Espírito Santo? E eles diziam: como nós nem sabemos que haja Espírito Santo? Em que batismo sois batizados? No batismo de João. João certamente batizou para o arrependimento, então João não falou sobre o Espírito Santo para eles, né? Então veja bem, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas e profetizavam. Olha que coisa interessante. Então todos que estavam ali falavam línguas e profetizavam. Em Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz, é alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo é enviado para dar alegria para a sua igreja, para alegrar o povo de Deus na terra. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 diz: porque o reino diz, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido do mesmo espírito. Olha que coisa interessante, não existe acepção de naturalidade, não existe acepção de nacionalidade, não existe se o cidadão é empregado de alguém, se o cidadão é servo, se o cidadão é livre. Não, o Espírito Santo, ele veio para todos. Glória a Deus, para todos os que creem e aceitam, aleluia, esta promessa tão maravilhosa. E aí, este vídeo é bem curto,
e eu quero deixar para você este vídeo e que você possa receber de Deus a sua promessa. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Se você se inscrever no meu canal, eu vou estar orando por você. Se você não se inscrever, mas apenas assistir, eu vou estar orando por você e pedindo para Jesus. Se você ainda não é batizado, eu vou pedir para Jesus te batizar no Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.